O quadro está diferente hoje, mas vou já te explicar por quê. Aqui ao vivo em nossos estúdios eu estou recebendo o cientista político-sociólogo Germano Moura. Com ele nós vamos conversar sobre a importância dos cargos eletivos para aqueles que vão disputar as eleições de 2022, mas principalmente para você de casa, que precisa saber qual a importância de escolher bem, por exemplo, o seu deputado estadual. Professor Germano, muito boa tarde para o senhor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, tá bom? Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Lembrando que nós estamos há aproximadamente 15 meses das eleições 2022 e você precisa saber como bem escolher o seu deputado estadual e deputado federal, cargos que você vai votar nas próximas eleições. Professor, para começar nossa conversa, qual a diferença básica? Na realidade, o que aproxima? Vamos começar pelo que aproxima esses dois cargos, deputado federal e deputado estadual. Fique à vontade. Pois bem, o que aproxima é basicamente o princípio mais básico, né, que é legislar e fiscalizar tanto o Poder Executivo Federal como também o Poder Executivo Estadual. Isso no caso da fiscalização. E a legislação, que basicamente é uma tarefa principal dos legisladores, tanto estaduais como federais. E o que diferencia? Amplitude, né? Amplitude e o limite dessa atuação. Por exemplo, o deputado estadual, o limite dele se restringe às legislações estaduais, a aprovar a lei orçamentária anual do Estado, aprovar leis sobre funcionamento de algumas instituições estaduais, como Polícia Civil, Ministério Público Estadual, tributos estaduais. Então, o limite é a diferença básica entre eles. O limite do deputado estadual é em nível estadual. E o deputado federal tem uma abrangência um pouco maior. Por exemplo, o deputado estadual não pode interferir em mudanças do Código Penal, não pode interferir em mudanças da tabela do imposto de renda, porque isso já é um patamar um pouco mais elevado, e aí já fica a cargo dos deputados federais, que podem tanto fazer isso como também mudar a Constituição Federal. Mudanças nas leis, mudança na própria Constituição. Nós tivemos mudanças importantes recentemente, aprovada pelo Congresso. E vamos ter outras mudanças também. Então, a diferença é a amplitude e o limite dessas atribuições, dessas atuações. Professor Germano, nós estamos em um contexto aqui na nossa sociedade brasileira como um todo, em que nós estamos observando que os políticos estão cada vez mais em descrédito com a nossa população. É isso mesmo? O senhor acredita que realmente nossa classe política chegou a este patamar e o senhor acredita que nós estamos presenciando um descrédito dos nossos políticos? Na verdade, esse descrédito não é de hoje. Se você observar bem, ele já vem acontecendo há um bom tempo. Existem diversas literaturas que trabalham essa temática. E o que acontece também é que nós, no nosso caso, a sociedade brasileira, a gente precisava fazer um trabalho de educação política, de um modo geral. E essa educação política possibilitaria também uma participação diferenciada da população e um olhar diferenciado na escolha desses representantes. O que leva ao descrédito é quando o representante ele sai um pouco daquilo que deve ser a atribuição normal, garantida, prevista em lei e esperada pelo comportamento republicano, uma conduta ilibada, honesta, etc. e tal. O erro é a generalização. Ninguém pode dizer também que todos os políticos são corruptos. É preciso também observar o trabalho de cada representante e lembrar que representante é um espelho, ele representa você. Na hora que você for escolher um candidato, você escolhe o candidato por agenda e não por nome. O que aquele candidato defende? O que ele representa? Quais as suas principais bandeiras e quais as suas principais ideias? Assim você vai se sentir representado. Então, o descrédito é porque você vota numa pessoa e dependendo da aliança que esse político possa fazer, ele vai ter uma atuação, mais limitada. Por quê? Porque a agenda dele não ficou clara, então você votou na pessoa. O interessante da representação é você buscar essa representação compartilhada com as suas ideias, com aquilo que você pensa em relação ao modelo de sociedade que você espera, ao modelo de Estado e de política que você espera. Esse distanciamento que há entre a sociedade civil e a sociedade política faz com que os políticos acabam caindo em descrédito por conta dessas discrepâncias nos comportamentos. Professor, só pegando um gancho da sua fala, por isso que é tão importante um voto cada vez mais consciente, porque de certa forma estamos dando poder a quem vai nos representar, não é isso, professor?
Exatamente. Lembrando que o mandatário é sempre o povo. Ele delega o mandato a um representante. O dono do mandato não é o deputado, não é o político, é o povo. O povo bota, o povo tira. Tem um período. 4 anos, o deputado não correspondeu às expectativas do eleitorado que ele representava. Aquele eleitorado, então, não vota mais dele. Então, buscar a escolha dos candidatos, aí você pode perguntar assim, como eu vou saber qual candidato é honesto? Bem, você vai procurar a vida pregressa do candidato e um exemplo bem básico, bem comum, às vezes, não é assim um exemplo assim efetivo, mas possa dar um direcionamento, é você observar a evolução do patrimônio do político importante em relação ao período que ele começou a ser candidato. Você vê o período antes e vê a evolução depois. Como ele tem um limite de ganho, existe a transparência pública para mostrar quanto é que ganha, como todo esse processo, você pode ver, hoje não é mais segredo para ninguém. Então, um dos pontos é você verificar a ampliação, digamos assim, do patrimônio deste político que, então, só foi político durante esse período. E não tem outras atividades, até porque existem restrições na lei que impede que deputados federais, estaduais, tenham determinadas atividades paralelas à atividade política, né? Professor Germano, por hoje, muito obrigado pela sua participação, informando a você de casa que durante toda esta semana nós vamos contar com a participação do professor Germano aqui, nos esclarecendo sobre o perfil de cada um dos entes políticos que vamos eleger nas próximas eleições. Por hoje, muito obrigado, mas eu quero lhe deixar à vontade para que realmente o senhor possa falar para o nosso telespectador da importância de prestar atenção nesses perfis que vão ser traçados aqui no Jornal Dia News. Obrigado, viu, professor? Boa tarde, prestem bem atenção, escolha de acordo com a agenda que você representa ou que você quer que seja representado. Um abraço, boa tarde. Até quarta-feira, professor. Lhe encontro aqui no Jornal Dia News. Obrigado. Agora já vou dar boa tarde aos nossos comentaristas políticos, porque vamos aquecer este debate. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, para a Edna Maciel, para o telespectador do Dia News. Edna Maciel também veio, boa tarde para você, seja bem-vinda, muito bom contar nesta semana com os seus comentários. Boa tarde, Lívio, João Magalhães e a toda a nossa audiência. João Magalhães, nos antecipamos, estamos o tempo todo falando sobre eleições 2022, mas estávamos esquecendo, de certa forma, sobre passar a importância para o nosso telespectador dessa criação desse perfil ideal de candidato em quem vamos votar nas próximas eleições. Hoje, ouvimos o professor Germano Moura falando sobre deputado estadual e federal. Algo do que ele falou te chamou a atenção, João? O que você gostaria de destacar à nossa audiência sobre o assunto que vamos tratar durante toda essa semana? O perfil do que esperar dos nossos representantes legais? Olha, Lívio, gostei muito da fala do professor Germano, quando ele disse que falta um pouco de educação política aos brasileiros. A gente sempre costuma dizer que o brasileiro gosta muito de política, é uma questão cultural. Todo mundo gosta de falar de partido, todo mundo gosta de falar ali do disse-me-disse da política, da questão declaratória, o que político A falou, o que político B rebateu, mas muitas vezes a gente esquece da essência da política, que ela existe exatamente para elaborar, para planejar ações que vão melhorar significativamente a vida da população, a vida do nosso telespectador. Mas por que então que se está discutindo o papel do deputado federal e do deputado estadual se as eleições são só no ano que vem? Na verdade, a política está presente no dia a dia, no cotidiano, é na vida de todos nós diariamente. Então a gente tem que discutir, tem que debater diariamente a atuação dos parlamentares, qual é o papel deles, é compreender que todas as ações que eles promovem lá no parlamento influenciam diretamente na vida de todos os cidadãos. O professor citou aí, por exemplo, o caso do imposto de renda, da legislação tributária, a legislação penal, enfim, são diversos os fatores onde os deputados estão hoje lá discutindo. Os projetos estão avançando ou não? E o texto desses projetos, como é que ele impacta a vida do cidadão comum, que às vezes não tem nem tempo sequer de estar acompanhando ali diariamente a vida política brasileira, mas gosta dessa discussão. Então, chama muita atenção essa questão da educação. O povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, precisa ser incentivado a estudar política e a conhecer a política por dentro. Não ficar só na questão declaratória, do disse-me-disse, mas entender, claro, o papel de cada autoridade e como as decisões deles influenciam na nossa vida.
Edna Maciel, achei importante realmente o que o professor destacou sobre a necessidade de conhecermos aqueles que nos representam. O mandato é do povo, o povo que realmente destina o seu poder para que os políticos possam nos representar. E a você, o que te chamou mais a atenção da fala do professor Germano para que o nosso telespectador possa estar atento? Afinal, voto, Edna, poder. Sim, e é um direito, né? Primeiramente. E Lívio e João e nossos telespectadores, o professor Germano, e aí eu já gosto, professor, o João falou aí em educação, né? O João falou numa questão que é muito importante, e você também, que é o de que cada um eleitor e cada um de nós possa conhecer melhor as funções de cada um ente desse, cada um representante desse que a gente está elegendo, as funções que ele tem, as obrigações que ele tem. E eu destaco, sim, o que o professor Germano falou, nessa importância da política, nessa importância de você conhecer bem aquele papel que se identifica com você, aquele que realiza o seu papel, na verdade. A nossa agenda, cada um de nós tem uma agenda. Eu tenho, mesmo na imparcialidade como jornalista, eu tenho a minha agenda, o Lívio tem e você tem também. Então, cada um de nós sabe o que quer mais de quem elege. Então, no seu estado e no país, nós temos nossos interesses, além do interesse coletivo, o pessoal. Então, é muito importante que você tenha essa afinidade política e que você saiba também se aquele que você está pensando em eleger tem a ver com a sua agenda, tem a ver com a agenda do seu coletivo, que, na verdade, em termos de país, é um coletivo geral, mas no seu estado você tem que ver também, e o professor Germano citou, essas coligações, essas parcerias. A gente está sempre tocando aqui e falando na política do Piauí, de Teresina, que é esse papo da esquina, que é esse papo da família, do vizinho que a gente gosta e vive política diária, como bem o Lívio citou, e também você, João. É muito importante que a gente tenha afinidade e que observe se aquele que nós elegemos ou aquela mudou de partido, por que mudou? Se ela é gestora já, se ela vai agora querer se candidatar a estadual, a federal, e se coligou com outro que tinha uma posição totalmente diferente, por que fez isso? Então, eu acho que tudo tem que ser colocado na ponta do lápis e, principalmente, o que o Sistema Dia de Comunicação está fazendo aqui, mostrando para cada eleitor e para cada eleitora o papel de cada um, para que clareie mais a sua mente, para que você se esclareça mais, estude, como o Lívio falou, e veja se realmente você está escolhendo certo, se essa é a sua bandeira, se essa é a nossa bandeira, se é isso que você quer. Porque muitas vezes a gente até pensa que tem afinidade com o grupo A e B, e depois, quando esse grupo muda, ou a gente quer continuar com a mudança dele, ou quer mudar, ou quer ficar onde está. Então, tudo tem que ser muito bem ouvido, visto, lido e presenciado, né, Lívio? Edna Maciel, João e Edna, nós fazíamos na manhã desta segunda-feira uma brincadeira aqui na redação. Eu perguntava aos meus colegas de redação se eles lembravam em quem eles tinham votado para prefeito e para vereador. Eu lembro. E eu, claro, nós somos uma categoria de certa forma privilegiada, porque nós temos acesso a esses políticos e nós podemos cobrar na prática os políticos pela atitude que estão tendo perante a mídia no exercício de suas funções. João Magalhães, também falávamos aqui com o professor Germano sobre a questão do descrédito dos políticos. De certa forma, o professor revelou para a gente, fez uma análise muito interessante de que o descrédito não é recente, mas é uma evolução cultural que realmente as pessoas começam a generalizar a questão de maus políticos, colocando todos em uma mesma balança. João Magalhães, minha pergunta para você é a seguinte: essa cultura da memória curta do brasileiro como um todo, quando o assunto é eleições, de certa forma, é o que prejudica e de certa forma também favorece
o brasileiro, teresinense e piauiense a não ter uma resposta mais efetiva dos seus representantes legais nos parlamentos, por exemplo? Olha, Lívio, com certeza esse esquecimento, vamos dizer, ele tem muito a ver exatamente com essa falta de um voto por conta de uma agenda política, né? Muitas vezes o cidadão não está muito bem ali, não tem um pensamento ideológico muito bem definido, então acaba votando em alguém ali por uma ocasião, ou porque é amigo de alguém que está pedindo voto para aquele candidato, ou porque gostou daquele candidato na propaganda na hora da televisão, ou porque gostou da música, né, do jingle do candidato lá no dia da eleição, ou porque viu o santinho no chão, enfim. E aí, obviamente isso, com o passar dos poucos dias, ele vai acabar esquecendo em quem votou, e isso, sem dúvida nenhuma, favorece aquele político que é eleito exatamente com base no poder econômico, que é eleito sem ter uma agenda própria, sem ter uma agenda ideológica. Isso, sem dúvida nenhuma, vai afetar a forma como ele vai conduzir ali o seu mandato, e a população não vai cobrá-lo, porque muitas vezes os seus eleitores nem lembram em quem que eles ajudaram a eleger. Agora, a gente também tem que ter um cuidado muito grande de, na hora de criticar os políticos, para não criticar a política, né? É bom lembrar que o contrário da política, a não política, é o totalitarismo. Sim. Então, a política, ela está na essência humana. A política, ela é importante exatamente para a gente poder apontar erros, para a gente poder reivindicar melhorias, para a sociedade conhecer bem como é que é construído o processo eleitoral. Então, a política, ela é essencial e ela é importante para a atividade humana. A gente não pode querer sacrificar a política porque os políticos estão ruins. Os políticos a gente pode trocar, para isso que existe, inclusive, os processos eleitorais. O que a gente precisa entender, o que a sociedade precisa entender, claro, é como é que se formam as propostas de campanha e procurar um candidato que tem a ver ali mais ou menos com o seu pensamento. E aí você escolhe aí algumas medidas, por exemplo, educação, saúde, várias plataformas. Quais são aquelas áreas que eu entendo que sejam prioritárias? Quais são os candidatos que se identificam mais com essas áreas? E a partir daí, sem dúvida nenhuma, a gente teria mais condições de ter uma população que saberia escolher o seu candidato com base em plataforma de governo, claro, olhando também esses aspectos que o professor Germano deixou muito claro, a evolução patrimonial, o histórico, né, de escândalos ou não. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, pode conduzir a sociedade para um processo eleitoral cada vez mais democrático e com um debate em nível bem alto. Então, a gente precisa caminhar neste sentido, mas não correndo o risco de generalizar e achar que todo político é ruim, porque muitas vezes esse discurso que condena a política, ele tem, na verdade, um interesse autoritário por trás, um interesse em sacrificar a política. E o que sacrifica a política é o totalitarismo, e nesse tipo de regime a população perde o seu poder de voz, que na política é essencial. Edna Maciel, nós estamos aqui cumprindo um papel super importante da imprensa, que também educa a população, nada mais democrático do que poder ligar a televisão e ter acesso a um canal de TV aberto, sem pagar nada, e poder ser formado do que se esperar daqueles que pedem os nossos votos. Hoje tivemos um esclarecimento do que esperar de deputados estaduais, federais. Amanhã vamos debater outros assuntos ligados às eleições de 2022, mas voltamos na quarta-feira falando sobre o que esperar de governadores e senadores. E Edna, eu acredito muito e gosto muito da sua fala, da fala do João Magalhães, quando nós tentamos lançar para a nossa população que nos acompanha pela Aldia TV um olhar de esclarecimento. Nós precisamos combater aquela máxima de que se votou errado não tem mais o que fazer. Tem sim, é apenas mudar o voto e dar oportunidade para outra pessoa que se mostre mais disposta e mais respeitosa ao voto que recebe, hein, Edna? O poder está na mão do povo, Edna. Mais uma vez, sim, concordo com você de que o povo, o eleitor e a eleitora, e principalmente ele que vivencia a política, porque é ele que faz compras, é ele que pega o transporte, paga impostos, é ele que tem filhos para educar, que precisa fazer cursos, precisa das pesquisas nas universidades. É esse mesmo povo que pode mudar o seu voto, pode mudar inclusive lá na hora que for votar,
né? Porque a gente está sempre pensando no que fazer, como fazer. Agora, o melhor mesmo, Lívio e João, era que a política fosse colocada, claro, não de forma partidária, mas o que é política, como funciona, como nós podemos nos politizar e usar bem a política sem achar, como o João fez aí a análise, que todo político pode ser corrompido, que todo político, porque um político, porque a história dos políticos partidários às vezes não é lá muito boa, o eleitor não pode ficar pensando que ele não vai mais pensar em política, que ele não vai mais eleger ninguém, que ele vai anular seu voto. Então, o que eu acho de mais positivo nisso tudo é que o eleitor pode sim, Lívio, ele pode efetuar grandes mudanças com o seu voto. E ele pode se arrepender sim de ter votado em alguém que ele achou que fosse gerir bem a sua cidade, o seu estado, o seu país. E se essa pessoa se candidata novamente ou coloca os seus pares para se candidatar e vai estar lá como vice ou, enfim, na mesma chapa, você não vota mais. Então, graças a Deus e a nossa legislação e a nossa democracia, a gente pode fazer isso. Olha, vai lá, João. Lívio e Edna, só lembrar que, claro, a gente sabe que muita gente esqueceu em quem votou nas últimas eleições, mas é bom lembrar que o eleito ele precisa ser cobrado por todo mundo. Então não é porque você não votou em um candidato que foi eleito que você vai deixar de cobrá-lo. Pelo contrário, os 10 deputados federais eleitos, os 30 deputados estaduais eleitos, eles representam toda a sociedade. Então toda a sociedade pode sim dirigir sugestões, críticas e claro, cobrar deles uma posição de interesse público coletivo, porque é bom lembrar que os eleitos, eles são eleitos para representar toda a população e não só quem votou neles. Sabe o que eu acho interessante também? Uma informação muito prática e muito objetiva a se passar à nossa sociedade sobre o que é política. Correndo aqui o risco de minimizar toda a complexidade desta área tão importante da nossa vida, a política não é essas artimanhas partidárias que, de certa forma, ganham espaço na imprensa, nas redes sociais. Também são isso, a política também é isso, mas mais do que isso, a política é uma arte de se buscar o consenso, é claro, vendo bem da coletividade, não é, Edna, não é, João? Nós precisamos ter muito esclarecido em nossa mente, na nossa visão, principalmente quando nós vamos à urna votar, que a política é a arte de se chegar ao consenso do que é melhor para todos. Não é, de certa forma, não deveria ser essa futricagem política partidária que, de certa forma, ganha mais espaço do que os assuntos de interesse da coletividade. Acho que só quando a população realmente estiver muito claro em sua mente que política, como disse o João, se faz a cada minuto, a cada segundo, no dia a dia das pessoas, é que realmente nós vamos conseguir ter uma consciência política, uma educação política melhor, com resultados mais efetivos para a nossa população. Hein, Edna e João? Nós precisamos crescer no conceito da política. Com certeza. A gente não pode pensar que a política é algo pejorativo, né? É algo ruim, é algo que faz mal, porque é o contrário disso. É na política que estão as grandes chances da gente melhorar a sociedade, porque é na política que se constrói as leis, no caso lá no parlamento, o poder executivo que tem condições, que trata aí com o orçamento público, né? Eu gosto muito de lembrar, Lívio e Edna, que para a gente que cobre política, muitas vezes a gente diz assim, quem é o pai de determinada obra? Ora, o pai de determinada obra é o povo. É o povo que paga imposto e aí escolher um gestor para gerir o orçamento e esse orçamento deve voltar para a população através de benfeitorias. E tudo isso está dentro da política. Então a política não é nada de errado e não é algo pejorativo. Pelo contrário, a solução para os problemas da sociedade está na política. E o bom disso é que nós, cidadãos, todo mundo, participamos dela e temos a oportunidade de votar quando for no período eleitoral e quando não for no período eleitoral, de cobrar os nossos representantes por essas melhorias. E o sistema de comunicação, Edna, mais uma vez sai na frente e educa o povo em TV aberta, canal 23.1, para quem tiver interesse em se formar também mais em política, é só assistir, Edna. Muito importante, porque cumpre um papel que é o nosso papel, né? É o papel da comunicação e o Sistema O Dia vai fazendo um trabalho
muito educativo e muito promissor. Eu ia falando ainda agora e acabei não pontuando, mesmo nessa linha, mas dizendo que existem as políticas públicas que deviam ser voltadas para a educação com mais força, vamos dizer assim, nas escolas, né, nos próprios órgãos e dentro da nossa casa também nós devemos fazer isso. Então, para não falar de politicagem, porque o que a gente estava falando que é ao contrário, é a politicagem, é a barganha, é chegar para o eleitor e dizer para ele que eu te dou isso e que você me dá um voto, é um grupo querendo fazer a sua cabeça, né? Convencendo você do que você não quis, mas te oferecendo algo. Isso é politicagem. A política, ela é saudável, ela é boa. Ter vários partidos, pessoas diferentes, de grupos diferentes, com objetivos em comum, mas que pensam no coletivo, é muito bom. Então, essa discussão, nessas quartas-feiras, esse debate vai ser muito rico para a família, para o estudante e para todos que gostam de política e que querem saber mais o que é a política e sobre todos os seus representantes. Creio e tenho certeza que vai contribuir muito para esse processo que está caminhando aí mais do que acelerado para 2022. Vamos falar de política. O Republicano se organiza para sair competitivo nas eleições de 2022. De acordo com o deputado Gessivaldo Isaías, na realidade, a meta é se manter na base do governo do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar sobre esse assunto. Olha, eu hoje tenho um presidente estadual, né, e tenho duas pessoas que representam muito bem, que estão na perspectiva de vir ao partido, que é o deputado Flávio, deputado federal, e o deputado Flávio Filho, que é deputado estadual. Então nós estamos sentando, estamos conversando. Daqui para outubro tudo pode acontecer como tudo não pode. Então nós temos várias situações na Câmara Federal, no Congresso Nacional, que pode ser que a questão do voto distritão, como também não pode efetivamente acontecer. Mas nós estamos trabalhando para construirmos a chapa de federal e de estadual, pelo menos para elegermos um e pelo menos três estaduais, um federal e 3 estaduais. Eu acredito que não tem dificuldade nessa montagem de chapa. Alguma possibilidade do Republicano sair da base do governo? Eu quero dizer que, como eu sempre falei, quando eu era presidente estadual, eu não sou... O partido não é formado de uma pessoa. Os partidos são formados de componentes. Por isso, o partido é uma parte e eu faço parte desse um todo, né? E temos que sentar o partido. Eu acredito que, no momento, eu tenho plena convicção que o deputado Flávio Nogueira e o deputado Flavinho, junto conosco, estamos na base do governo e, no momento, nós não temos essa pretensão de sairmos da base do governo. Aí, de certa forma, respeitando as particularidades da nossa política piauiense, o Republicanos quer continuar com o Partido dos Trabalhadores. João Magalhães. João, tá me ouvindo? Oi, Olívio, não ouvi bem não. Ok, então só para dizer que, de certa forma, o que nós estamos observando aqui, respeitando essas particularidades da nossa política regional, o Republicanos quer continuar com o Partido dos Trabalhadores, na esquerda. Isso mesmo. O Republicanos, é bom lembrar que ele está no meio desse emaranhado de discussão sobre 2022. É o partido que hoje tem em seus quadros definitivamente o deputado pastor Isaías, Gessivaldo Isaías, pode receber a filiação do deputado Flávio Nogueira pai, do deputado Flávio Nogueira filho, Júnior, Flávio Nogueira Júnior. No entanto, é bom lembrar que essa discussão sobre como vai ficar a legislação eleitoral interfere muito nos projetos e nos planos do partido para o ano que vem. Então, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente tem observado, o Republicanos está aguardando de fato a definição da legislação para ter em mente, para ter uma clareza maior sobre 2022. Agora, eu particularmente não tenho muitas dúvidas de que realmente o pastor Gessivaldo Isaías estará num barco da base governista, já que ele tem aí um histórico de alianças com o governador Wellington Dias.
Edna, para você, o deputado estadual pelo PSD, Marden Menezes, está defendendo para a gente articulações pela formação de um grupo de oposição forte e coeso em 2022. A oposição quer se destacar e quer se eleger. Vamos acompanhar o que ele disse. Edna, volto com o seu comentário. Existe um diálogo muito franco, muito próximo, né? Todos sabem da boa relação que o PSDB tem com o PP no Piauí. E na última reunião que tivemos, isso ficou público também, é o caminho que nós estamos traçando, que nós estamos construindo para estarmos juntos, para unirmos todas as forças políticas de oposição para apresentar ao Piauí uma chapa com condições de vencer as eleições e de promover uma mudança no Estado. Nós entendemos que o Piauí já está há 20 anos sob o mesmo governo, sob o mesmo modelo de gestão. É preciso virar essa página, é preciso que a população se permita a uma mudança, até para que nós não continuemos cobrando os mesmos problemas das mesmas pessoas. Ou seja, o que o governo do Estado, o que os atores, os representantes do atual governo estão fazendo é prometendo exatamente aquilo que já prometeram há 2 décadas atrás. Ou seja, já tiveram tempo demais para realizar e, na verdade, o Piauí permaneceu estagnado. Edna, de certa forma, o que nós estamos observando na prática é o PSDB tentando se aproveitar, por assim dizer, assimilar o discurso que venceu ele em 2020 aqui na capital do estado do Piauí, em Teresina. Mas a oposição quer vir coesa, quer ter resultados, Edna. Pois é, ele está apresentando aí a terceira via, né? A possibilidade de sair aí dessa polarização, a possibilidade de se juntar, o PSDB se unindo com outros partidos e fazendo aí uma oposição ao governo do Estado, uma oposição que está falando, como você disse, está gritando por mudança. Né? Ele coloca de uma forma, e é o perfil mesmo, ele é oposição, sempre bateu aí no governo, nos partidos de esquerda, enfim. Então, o que ele propõe agora, o que o deputado Marden propõe agora, é o que ele já vem falando ultimamente, é de unir forças para poder concorrer aí de igual para igual com o governo do Estado, que já está aí, né, com esse grupo que já está há anos no poder, que é o que, como você bem colocou, é o que a arma, entre aspas, que foi usada em relação ao PSDB no passado e que colocou o doutor Pessoa aí à frente do Palácio da Cidade. Então, esse perfil é o perfil que nós, o discurso, melhor dizendo, esse é o discurso que o deputado Marden vem colocando e que nós estamos acompanhando. Vamos ver, né, Lívia e João, se realmente eles vão se unir, se fortalecer e fazer aí, dar essa opção para o eleitorado com essa força que o deputado Marden está colocando aí. Ele está cheio de vontade, o que a gente vê é que ele está trabalhando para isso. Bom, e é muito importante observarmos a astúcia de quem quer realmente se planejar, a importância do planejamento e a importância da apropriação do discurso que venceu o PSDB. O PSDB foi derrotado por esse discurso de continuidade que estava há mais de 30 anos à frente da Prefeitura Municipal de Teresina, foi derrotado nas eleições de 2020, aprendeu com seu erro e vem se apropriando desse discurso para fazer a diferença em 2022. João, esperto. Olha, Lívia, cada eleição, sem dúvida nenhuma, demanda uma estratégia diferente. Verdade. E o melhor discurso é aquele que chega até a população e a população consegue absorver. E o PSDB parece que está caminhando exatamente no sentido, no processo de elaboração do seu discurso. Já que no âmbito do Estado a gente tem um grupo, né, que está no comando do Palácio de Karnak há muitos anos, então o PSDB deve incorporar aí esse discurso de mudança, esse discurso de que é necessário ter um outro grupo lá, ter uma alternância de poder e ter um grupo que pensa diferente no comando do Estado do Piauí. Agora é bom lembrar também que a gente comentava aqui nos últimos meses que pela oposição a gente sempre observava Ciro Nogueira e progressistas falando com um discurso realmente de ir para 2022
com candidatura majoritária no campo da oposição. E agora a gente observa um certo fortalecimento do PSDB. Eu acredito que até mesmo pelo surgimento aí, pela volta ao jogo do nome do ex-prefeito Silvio Mendes, que voltou ao partido, que é um nome bem lembrado pela população, isso parece que deu mais coragem ao PSDB para estar falando também sobre 2022 no que diz respeito à eleição majoritária. Isso é interessante a gente destacar, porque se antes a gente tinha apenas o nome isolado do senador Ciro Nogueira, a gente também observa que agora tem o PSDB, que possui alguns nomes, alguns quadros que também se colocam à disposição para ser o representante da oposição em 2022. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Vamos ficando por aqui hoje com o nosso quadro Política do Dia. Até amanhã. Obrigado, viu? Tudo bem, Lívio. Boa tarde para você e até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço para você, uma excelente semana e até amanhã. Aquele abraço. Quero falar que senti falta do Eliese e elogiar a sua blusa lilás. Você gostou? Adorei. Blusa e gravata, viu? Amei. Você, João, tá no tom, sobre tom, mas não tá lilás. Obrigado, Edna. Boa tarde para você. Obrigada. Boa semana. Política do Dia.